E aí galera, beleza? Eu tava no Instagram agora há pouco. E aí apareceu pra mim um post que era mais ou menos tipo uma shard falando sobre filhos e sobre uma audiência de pensão, de guarda de um filho, né? E aí eu me deparei com... Eu comecei a pensar a respeito disso e analisando por um lado que parece que ninguém analisou ali, sabe? Porque o post era mais ou menos assim, uma animação, e aí era uma audiência, o pai falava que pagava 1.200 de pensão e que a mulher gastava com tudo menos com o filho e tudo mais. E aí o juiz falava, então vamos trocar então, você fica com a guarda e a mãe paga a pensão. Isso pra mim nem importa muito, sabe? Nem importa muito o que foi falado ali. Porque a visão que eu tenho é totalmente diferente dessa discussão que tava rolando ali. Porque na verdade tava rolando uma discussão entre um pai, uma mãe, e o pessoal ali nos comentários se dividindo e falando quem tava certo, quem tava errado. E geralmente mulheres falando que a mãe tava certa, homens falando que o pai estava certo no pensamento dele, cada um querendo defender o seu lado e o seu ponto de vista. Aí eu fiquei pensando, cara, pra mim, só dessa discussão existir já é algo ridículo. Pra mim já é ridículo só essa discussão existir, sabe? Eu vejo muita gente falando sobre amor pelos filhos, falando que filho é bênção, que filho é uma bênção de Deus e tudo mais. Onde que tá o amor? Só do fato. Eu já acho ridículo só essa discussão existir. Se você é pai, se você é mãe, você depende de um juiz que é uma pessoa alheia à sua vida. É uma pessoa estranha se tratando da sua história, da história do seu ex-casamento, da história dos seus filhos, do propósito pelo qual você teve o seu filho. Se você precisa de uma audiência, de um juiz, de um estranho para falar como você tem que agir com seus filhos, isso daí pra mim já tá tudo errado, sabe? Pra mim aí as pessoas já não entenderam nada do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é uma família. Que isso, cara? Precisa de um juiz determinar quanto vai sair do seu bolso para que o seu filho tenha uma dignidade, uma vida digna. E não importa se é pai ou se é mãe. Se o outro lado tá fazendo pouco caso dessa situação, não tá demonstrando um amor, então que você demonstre, que você pegue a guarda do seu filho e faça tudo que ele precisar fazer, tudo que precisar ser feito para que ele tenha educação, estude numa escola boa, se alimente bem, tenha lazer. Nossa, eu fico indignado. Só de existir essa discussão já me indigna. Já é algo que eu penso, então, cara, vai se lascar com essa história de que filho é bênção, que falar de amor pelos filhos. Onde que tá o amor nisso? Precisa do juiz ficar te falando que seu filho precisa disso, que ele precisa daquilo. Precisa de um juiz pra te falar isso. Você tá de brincadeira. Aí depois eu que sou errado em falar que eu não quero filho. Eu acho que eu sou muito responsável, porque a gente tá vivendo num mundo, num país principalmente, que tá tudo muito difícil. Se alimentar com o básico tá difícil, comprar arroz e feijão no supermercado tá difícil. Então eu não vou botar alguém aqui pra passar por dificuldade. Eu vou só tentar eu não passar por dificuldades. Não vou pôr mais um ser humano aqui pra sofrer com esse tipo de coisa. É ridículo, é patético. E 80%, e eu falo sem medo, 80% das pessoas não deviam ter filhos. Não tem condição de procriar. Não tem condição psicológica, mental. Não tem condição financeira. Não tem nada, sabe? Nossa, cara.
Outro vídeo que eu vi também foi de um rapaz contando, um rapaz de 19 anos, contando que a própria mãe dele tentou matar ele. Nossa, cara. Eu nem gosto de falar esses temas pesados aqui não, sabe? Nem queria falar disso. Mas imagina uma própria mãe, um próprio pai querer fazer mal contra o filho. Cara, que coisa absurda. E eu já ouvi casos de perto também, sabe? De pessoas de perto, assim, de mãe, pai, culpar os filhos. O cara ou a mulher tava lá no meio bem bom na hora de fazer. Tava adorando, né? Tava amando. Tava num momento maravilhoso. Aí depois culpa o próprio filho pela existência dele. Culpa o próprio filho por ter nascido. Sabe? É ridículo. É patético. É nojento. Não, cara. 80% das pessoas não tem condição. Não tem condição de procriar. Sabe? Não... Você vê bicho. Você vê animal com muito mais instinto de defesa, de defender a sua cria. Várias espécies, animais, você percebe muito mais amor, você vê o amor de verdade. Você vê muito mais em bicho o amor de verdade. Aí os caras querem vir falar de audiência, de juiz tendo que determinar a pensão, tendo que determinar com quem vai ficar a guarda do filho. Olha, a pessoa foi lá, trepou, fez um filho e ela não tem condição de saber se ela tem condição de ficar com a guarda daquela criança ou não. E aqui eu não estou defendendo nenhum lado, porque existe todos os casos. Existe mãe negligente, existe pai negligente. O ser humano, ele é podre por si. O ser humano, ele é baixo, ele é mesquinho. Ele adora falar de amor, falar de... Nossa, você vê... nesse post mesmo, eu vi cada comentário ali, não, nossa, porque eu queria muito ter meus filhos por perto e não posso. Que não pode. Que não pode, o que? Que conversinha fiada, é porque não quer mesmo. Que não pode o cacete, é porque não quer. É porque não é homem de verdade, é porque não é mulher de verdade. É porque não tem a coragem de falar isso que eu falo. Olha, quantos vídeos eu já gravei aqui e eu falo, eu não tenho condição de ter um filho. E sabe por quê que eu digo isso? Porque eu me conheço. E pelo menos essa capacidade eu tenho de me conhecer. Eu sei que eu ganho pouco, ganho muito pouco. Eu sei que eu não... É verdade que eu não vim de uma família muito estruturada. O que eu tenho e o que eu consegui de sanidade e consegui de ser a pessoa que eu sou vem muito da minha mãe, que fez muito por mim. Mas estrutura familiar, estudo e capacidade de fazer muito dinheiro, que para ter um filho precisa ter muito dinheiro, essas coisas eu tenho a consciência de que eu não tenho. E eu não vou ser um babaca de ir lá, achar que é o fodão, que trepa, faz um filho e fica com o peito estufado, falando que é pai. Vai tomar no cu, caralho. 80% não faz o papel, não consegue, não sabe, nem sabe o que tá fazendo da vida, não. A grande maioria não sabe o que tá fazendo da vida, não. E tá querendo se encher de orgulho de algo que não é, que não tem, de uma capacidade que não tem, que não existe. E assim, a gente tá num mundo onde o básico, principalmente aqui nesse país, o básico virou luxo. Então pra você alimentar um filho já é difícil. Agora imagina todo o resto. E aí um filho, ele é um pedaço da pessoa. Quer dizer, quando o cara é um pai de verdade, é uma mãe de verdade, o filho dele é um pedaço dele por aí, entendeu? O filho é um pedaço dessa pessoa andando por aí. Então não é um boneco, não é brincadeira isso. É um negócio sério, um negócio seríssimo, sabe? E a gente tá num mundo podre, a gente tá num mundo que você não sabe o que te espera, sabe? Cara, eu ando na rua, eu vou te falar, eu pego minhas bicicletas, lá a pé, não importa o que eu estiver andando na rua. Eu ando numa desconfiança das pessoas tão grande
que eu paro em todas as esquinas, sabe? Eu paro em todas as esquinas, olho pros lados. Eu posso ter a preferência. Pode não ter um pare ali, mas eu paro. Porque eu abro o jornal, eu vejo gente atropelando os outros, gente batendo carro, batendo moto. Gente que não para onde devia parar na rua. E assim, eu não sei quando eu posso ser o próximo. Eu não sei quando é o momento que vai vir um doido e não vai parar no pare. Então eu paro. Em todas as esquinas eu paro. Ou pelo menos reduzo muito a velocidade. Porque o mundo, ele tá pedindo isso pra gente. Que a gente desconfie de tudo. E chega uma hora que enche o saco, sabe? De tanto louco, de tanta insanidade, tanta notícia ruim. Você não pode confiar nas pessoas. Que gosto que tem em ter um relacionamento hoje onde ninguém respeita o outro, ninguém olha pelo outro, ninguém coloca as suas expectativas, os seus planos para viver uma vida confortável, uma vida com paz do lado do outro. Não, é muita inveja, é muito ciúme, coisa doentia, sabe? Igual o cara aí que espancou a mulher e... Pô, imagina o pai dessa moça, sabe? Eu fico imaginando... Imagina se eu sou o pai dessa moça, cara. Que horror. Que filme de terror que é isso daqui. Que filme de terror. O pai de uma moça agredida desse jeito, ele vai se sentir agredido da mesma forma. Pelo menos eu me sentiria como eu tivesse sido espancado, ou pior. Porque aí você não pode fazer nada, porque a justiça não deixa de fazer nada. O cara tá lá dentro de uma cela, em conforto, por mais que digam que ele vai ser agredido lá dentro, já foi, parece. Saiu uma notícia aí que os caras dentro da cadeia meio que fizeram justiça com ele. Mas nada apaga. E, cara, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade um filho. É muita responsabilidade as relações. Tudo que você se envolve com outra pessoa, não só em relacionamento amoroso ou filho, mas tudo na vida que envolve outras pessoas, você tem que ter uma responsabilidade, e você tem uma responsabilidade muito grande em mãos, que não dá pra tratar de qualquer jeito. Não dá pra tratar as coisas de qualquer jeito. Não dá pra tratar a vida, as relações, como qualquer acontecimento. O mundo tá muito pesado, cara. O mundo tá muito pesado. E se você tem esperança nas coisas, tem esperança em um relacionamento, tem esperança numa família, tem uma esperança de que você vai fazer o papel de pai e de mãe muito bem, parabéns, eu te parabenizo, porque eu não tenho esperança em porra nenhuma nesse mundo aqui. Não tem nada que me faça falar assim, nossa, pô, não, as coisas vão dar certo. Eu não fico parado, sentado, esperando as coisas cair do céu. Eu tô tentando fazer minhas coisas, tentando sobreviver. Mas se eu disser que eu tenho esperança numa família, tenho esperança num mundo melhor, tenho esperança de que algum dia vai vir um governo que vai melhorar as coisas pra gente, se eu falar isso tudo, eu tô mentindo. Não tenho esperança em nada disso. A única coisa que eu tenho esperança é naquelas atitudes que eu mesmo posso ter pra melhorar um pouco a vida, melhorar um pouco a minha vida e fazer a minha parte pro mundo ficar um pouquinho melhor que seja. Agora, esperança nos outros eu não tenho nenhuma. Nenhuma, zero, absolutamente zero. Bom, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha, beleza? Valeu, falou e até a próxima.